Olá, tudo bem? Eu sou a Mauri, sou da Pastoral do Menor. Na Igreja Católica eu tenho um ministério, uma função que é de diácono. O diácono é alguém que é chamado por Deus, acolhido pela igreja, ordenado pela igreja, mandado pela igreja, faz uma atividade, uma missão no sentido de cuidar das pessoas que precisam de ajuda, de oferecer, né, a sua vida, no meu caso como diácono permanente, casado, com o apoio da minha família, colaborando especialmente com a evangelização nos ambientes mais necessitados de algum tipo de apoio. E eu queria partilhar com você hoje, né, o tema da liberdade. Essa música que nós estamos ouvindo no fundo é a música chamada Caçador de Mim, de Milton Nascimento, que fala dessa busca sincera, forte, do desejo mais interno que nós temos de sermos livres. A perspectiva cristã, católica, evangélica, ortodoxa, é que nós estamos presos de alguma forma, né, nessa existência desde que Adão e Eva pecaram e nós caímos na desgraça do pecado original, e por isso estamos nessa vida tentando, né, achar de novo o caminho para voltar para a graça de Deus, para o paraíso. E aí alguns textos bíblicos nos ajudam a pensar um pouquinho sobre essa questão da liberdade para nós nesses tempos, especialmente aproveitando para refletir um pouco o tempo da pandemia do coronavírus. No livro dos Gálatas, na verdade a carta de Gálatas que o apóstolo Paulo, São Paulo, escreveu, né, para os Gálatas, que era uma comunidade da Grécia Antiga, São Paulo escreve logo no início do seu capítulo 5, no versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. São Paulo fala nesse versículo algo que é muito forte. A pessoa que se torna livre, que sente o gostinho da liberdade, que vive a liberdade, ela não esquece. E ela deseja essa liberdade de novo com toda a força. E ela deve trabalhar e viver e buscar viver essa liberdade com toda a sua força. Mas liberdade não é algo dado aleatoriamente. Para se ser verdadeiramente tem que se ter responsabilidade, porque a liberdade, ela compreende limites, ela compreende que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, o espaço do outro. E eu tenho que guardar respeito para essa relação, o cuidado uns com os outros precisa também de saber em que momento eu me encaixo, em que momento que eu falo, como que eu me coloco à disposição ou não de outra pessoa, em que situação. Então, ser livre exige responsabilidade. E isso é o que a gente vai treinando todo dia, todo dia. Libertinagem não tem nada a ver com liberdade. Libertinagem é você fazer o que dá na teia, na cabeça, sem preocupar com as consequências. A pessoa livre e que age com liberdade, ela se preocupa com o que os seus atos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Ou até as suas omissões, não fazer nada, não dizer nada quando se deveria falar ou fazer algo, o que isso impacta na vida do outro ou da outra. Por isso que quando nós olhamos esse tema da liberdade, a primeira coisa que vem é liberdade igual a responsabilidade. Para se viver em liberdade é necessário ser responsável. Responsável nas atitudes, no falar, no pensar, no querer, no relacionar-se com o outro. Então, liberdade compreende isso. Por isso que é interessante um outro texto da Bíblia, quando nós estamos vendo, né, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, né? Lucas é o terceiro evangelho na Bíblia. No capítulo 4, no versículo 15 em diante, o texto desse evangelho mostra para nós Jesus chegando, né, na sinagoga, que era como que a igreja dos judeus, né, ali um lugar de oração, de reunir a comunidade para estar vivendo a sua fé, e Jesus vai começar a sua missão para aquilo que ele veio ao mundo. Porque a liberdade também é uma forma de a gente dizer a que viemos nesse mundo.
Ninguém vem ao mundo a passeio de férias. Viemos aqui para viver algo, para aprender algo, para colaborar com algo, para enriquecer mais a humanidade com o que nós temos de melhor mesmo de nós. Mas isso também é uma escolha nossa. Passar nessa existência, nessa vida, sendo nada, sendo algo ruim, ou fazendo também o melhor de nós, deixando o melhor de nós para quem vem depois de nós, em todos os sentidos, intelectual, espiritual, artístico, humanitário, científico, onde, né, nossa vocação, nossa essência nos chama a viver, a dar a nossa colaboração na existência humana. A liberdade vai nos convidar então a cuidar, né, de um bom legado. A liberdade, ela é uma construção diária que vai deixar marcas para o futuro. Para quem é de Minas Gerais, tem um político já falecido chamado Tancredo Neves. Ele usou uma frase uma vez que muito me chamou a atenção e muito me significa até hoje. Ele diz assim: Minas, o primeiro compromisso, o primeiro nome de Minas é a liberdade. E aí lembra lá de Tiradentes e seus companheiros na Inconfidência Mineira, é o compromisso de defender a liberdade para todos e todas, com justiça, com espaço para todos, com direito para todos e todas, também é um desafio nosso. E Jesus, quando começa a sua missão, então lá no capítulo 4 de Lucas, ele vai abordar que ele faz isso em liberdade, porque fazer a vontade do Pai, no caso de Jesus Cristo, a vontade de Deus Pai, é também uma escolha dele. Ele é ali para dizer não, mas ele diz sim. Eu quero viver esse projeto de amor, de bondade, de misericórdia para com a humanidade até os fins, até as últimas consequências, mesmo que isso seja morrer por esse projeto. Jesus não morre porque é preso, porque é caluniado, porque é denunciado, porque tramam contra ele, o julgam injustamente no calado da noite, e ele vai parar na cruz. Jesus faz isso tudo por liberdade que ele tem em si. Jesus é livre. É um dos melhores exemplos que Jesus dá para a gente. Ele é livre em qualquer situação. Ele age por si e pelo Pai, na força do Espírito Santo. E Jesus diz assim no início da sua missão então, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa vontade, a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, e aos cegos a recuperação da vista, para dar a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Jesus, quando fala isso, ele diz a que ele veio. O que ele vai fazer com a sua liberdade? Qual que é o seu projeto de vida? Qual que é a sua escolha? Qual a marca que ele decide deixar nessa história, passando por essa vida, por essa existência, por essa terra? Ele vai cuidar de fazer a vontade do Pai, anunciando a boa nova. Evangelho significa boa nova, boa notícia, alegria, coisa boa que a gente quer partilhar. E ele vai fazer isso como? Ele vai anunciar essa boa nova do amor de Deus, especialmente para aqueles que são os mais relegados da sociedade, no tempo dele e nos tempos de hoje. Os pobres, os pequenos, os lascados, os feridos pelos preconceitos, pelo bullying, pela violência, pelas drogas, pela sua opção sexual, sendo recriminados, pelas suas opções políticas, pelo local de nascimento, se nasceu pobre, se nasceu numa aldeia indígena, no quilombo, se nasceu na favela, nas quebradas. Jesus veio para anunciar em primeiro lugar o Evangelho para estes e para estas. Anunciar a alegria, a boa nova de Deus para os pobres, para os pequeninos, para os excluídos. Com essa mesma liberdade, Jesus também vai anunciar essa boa nova para proclamar a libertação dos presos dos pecados, da ignorância, da arrogância, dos preconceitos, os presos pelas estruturas da sociedade. Ali Jesus então se dispõe a fazer a entrega da sua vida, fazendo com que essas pessoas quebrem os grilhões, quebrem as algemas, as amarras dessas prisões, porque, como lembra São Paulo lá em Gálatas, foi para a liberdade que Jesus nos libertou, não para a escravidão. E aí, inclusive,
abrir os olhos dos irmãos e das irmãs, denunciar o que está errado na sociedade, desmascarar os sistemas opressores. Isso também é agir como Jesus agiu. Dedicou a sua juventude e morreu jovem por esse projeto de tirar as amarras das pessoas e dar a elas liberdade, assim como tirar as vendas, tirar as frestas, né, aquilo que tampa os olhos, né, e dar às pessoas a capacidade de ver a realidade, a verdade, tirar as mentiras, as manipulações, né, os jogos de fumaça, né, as fake news. Jesus faz isso para o bem de todos e todas, que na verdade a gente se entende, na verdade, por mais que ela doa, ela liberta, porque ela dá a capacidade da gente reconhecer o quanto que a gente é limitado, o quanto que eu preciso do outro para ser melhor eu mesmo, o quanto que eu posso ajudar o outro para que ele seja melhor, para que ela seja melhor. Essa liberdade, então, é fundamental ter os olhos, né, destampados, clarificados, para a gente ver como que é realmente a situação e olhar com os olhares de Deus também, de misericórdia, de bondade. Isso tudo faz a gente viver tempos novos, como diz Jesus, proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a missão dele, essa é a missão que todos nós somos convidados a continuar. Te convido a pensar, reflita, o que você quer fazer com a sua liberdade? E liberdade não é não estar preso com algemas, não estar preso debaixo, né, dentro, né, de uma jaula, de uma cadeia. Isso não é liberdade. Muita gente está preso, né, nesses lugares, e a cabeça e o coração estão livres, indo para outros cantos, vivendo a sua independência, a sua capacidade de ser plenamente humano, porque não é o local que faz o homem livre. Ajuda, mas não faz o homem livre. Muita gente às vezes está livre nas ruas, nos bares, nos lugares por onde vai. Eles não são pessoas livres, são escravos do dinheiro, do preconceito, do que o outro acha. A opinião do outro é o que me faz. A opinião do outro não é tudo. Antes de tudo, eu tenho que ter o meu amor próprio, né? A reputação que o outro acha de mim. O que o outro acha de mim. Mas o que eu acho de mim? Isso é o principal, é isso que me liberta. É isso que te liberta. Como você se enxerga? Qual que é a capacidade de você se amar dentro daquilo que você, né, entende de si mesmo? E aí eu gostaria de fazer um convite. Tem um santo católico chamado São Francisco de Assis, que ele faz uma oração muito interessante, que a liberdade nos pede. Ele diz assim: dai-nos, Senhor, a capacidade de discernir as coisas, discernir o que é bem e o que é mal, o que eu posso mudar e o que não posso mudar. O que eu posso mudar me ajuda a ter forças, a ter inteligência, a ter articulação, a ter capacidade, força de vontade de mudar. E o que eu não consigo mudar, me dá, Senhor, as forças, as situações, as pessoas que possam mudar para mim. E se não for para mudar, dai-me, Senhor, a resignação, a resiliência, a capacidade de aceitar o que eu não posso mudar. Viva com alegria a sua liberdade onde você está e construa a sua liberdade para vivê-la plenamente em qualquer lugar, até o fim da sua vida, no último suspiro. Seja livre sempre, mais aqui e aqui, para que você seja livre em qualquer lugar. Beijo no coração, até a próxima.